São 7h18. Com salários e cargos atrativos, os consórcios regionais de saúde estão no centro da disputa política. A nomeação antes do resultado oficial de uma seleção técnica realizada no consórcio para o consórcio regional de saúde da região dos Inhamuns gera polêmica. Quem tem outras informações é o nosso correspondente Alverne Lacerda. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Voltamos a falar sobre o Consórcio Regional de Saúde aqui dos Inhamuns. O deputado federal Domingos Neto, do PSD, contestou ontem a informação de que a nomeação de José Ariston Alves de Lima para o cargo de secretário executivo do Consórcio Regional de Saúde dos Inhamuns tenha sido motivado ou motivação política. Domingos divulgou ainda um documento da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará para confirmar que, diferente de um ato de apadrinhamento político, Ariston ficou em primeiro lugar na seleção técnica realizada pelo governo do Estado. A segunda colocada nesta seleção, também tauaense, Sulani Alves Rodrigues. Sobre o ato de nomeação de Ariston, que foi alvo de críticas da Câmara Municipal de Itauá na sessão da última segunda-feira, quando o vereador afirmou que o ato da prefeita de Itauá, doutora Patrícia, através de uma resolução, atropelava o processo de seleção realizado pela Escola de Saúde Pública. E aí vem duas observações. Primeira, o documento enviado pelo deputado Domingos Neto, como resultado da seleção para o Consórcio de Saúde dos Inhamuns, tem a data de 5 de janeiro de 2021, data de ontem. Ou seja, o resultado da seleção foi publicado um dia após a prefeita doutora Patrícia Aguiar assinar a resolução nomeando José Ariston Alves de Lima. Segunda observação, agora cabe ao secretário de Saúde do Estado, o doutor Cabeto, e a própria prefeita doutora Patrícia explicarem porque uma nomeação para um cargo tão importante do Consórcio Regional de Saúde dos Inhamuns foi feita antes do resultado da seleção técnica realizada pela Escola de Saúde do Estado do Ceará. Talvez o que aconteceu aqui em Itauá seja um sinal de desmoralização do processo de seleção para os ocupantes de cargo dos consórcios regionais de saúde. O que se sabe é que esses consórcios, pelo menos daqui de Itauá dos Inhamuns, é uma farra de dinheiro público sem limite. Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral. São 7h22. Jornalista Beto Almeida. O ano de 2019 foi marcado por muitas críticas, denúncias, troca de farpas no plenário da Assembleia Legislativa sobre os critérios para nomeação dos integrantes dos consórcios regionais de saúde, como disse o Alverne Lacerda, com cargos atrativos e salários bem generosos. E agora, em 2020, tivemos esse debate com avanços, principalmente indicando pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará que as nomeações seriam feitas sim de forma criteriosa, com dados técnicos e perfil técnico, uma seleção técnica para o preenchimento desses cargos nos consórcios regionais de saúde. Vem agora essa polêmica que nasce na região dos Inhamuns, narrada nesta terça-feira pelo nosso correspondente Alverne Lacerda, quando ele nos trouxe a informação sobre um ato, uma resolução assinada pela prefeita de Itauá, Patrícia Aguiar, nomeando o secretário executivo do consórcio regional da região dos Inhamuns, consórcio regional de saúde da região dos Inhamuns. No final da tarde, o deputado federal Domingos Neto, por meio de nota,
contestou que a nomeação tenha sido política. E, ao mesmo tempo, surgiu esse documento apresentado para os ouvintes internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Ceará Agora. Aparece o documento com a data de 5 de janeiro, 24 horas após a resolução assinada pela prefeita Patrícia Gomes, nomeando José Ariston Alves de Lima, pela prefeita Patrícia Aguiar, do município de Itauá. E ficam esses questionamentos levantados pelo Alverne Lacerda, jornalista Beto Almeida. Os critérios técnicos estão ou não valendo para a nomeação desses cargos nos consórcios regionais de saúde? A nomeação em Itauá, de acordo com o deputado federal Domingos Neto, não é política, mas sim técnica. Aí ficou essa contradição entre a nomeação antes do resultado oficial da seleção realizada pela Escola Pública do Estado do Ceará. Uma saia justa para o secretário de Saúde, doutor Cabeto, administrar. Beto, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Esse é o caso daquela máxima que diz o seguinte, que a emenda ficou pior do que o soneto. A apresentação, a justificativa dada pelo Domingos Neto, o deputado Domingos Neto, de que a nomeação não tinha sido política, mas técnica, baseada inclusive na seleção, e a data, né, se antecipando inclusive a divulgação oficial, significa dizer pelo menos duas situações aí, dizendo, ou a prefeita Patrícia Aguiar foi informada antecipadamente de que o Ariston, né, seria José Ariston, seria o selecionado. Ainda assim ela incorreu num erro, porque não poderia ter se antecipado, deveria ter aguardado o anúncio oficial dessa seleção para não exatamente recair nenhuma suspeição sobre esse tipo de indicação. Ou, na realidade, a Secretaria de Saúde, aí entra o doutor Cabeto, vai ter que se explicar como que foi feito esse arranjo para que o nome do Ariston coincidisse com o mesmo indicado da deputada Patrícia, da prefeita Patrícia Aguiar para o consórcio. Seja como for, a gente tem que esclarecer aqui o seguinte: esses consórcios de saúde, eles são importantíssimos. Eles são instrumentos criados para regionalizar a saúde, para formar e fortalecer parcerias entre os municípios, principalmente em relação a atendimentos e equipamentos, Zeno, mais específicos, secundários, de realização de exames, que nem todo município pode custear sozinho. Agora, essa forma de associação e a forma de gestão é que está gerando esses problemas. E não foi em 2019, não. Nós estamos falando, é 2020, porque você ainda está com a cabeça em 2020. Essa polêmica toda na Assembleia Legislativa foi durante o ano de 2020 já também. Lógico que lá atrás já havia questionamento. Nós tivemos debates mais acirrados sobre a briga pelo controle dos consórcios regionais de saúde no primeiro ano dessa atual legislatura que começou justamente no mês de fevereiro de 2019. E tivemos também polêmica no ano de 2020, mas com uma frequência menor em função da ausência dos deputados estaduais no plenário da Assembleia Legislativa por conta da pandemia da Covid-19. Seja como for, Luciano, o caso de Itauá coloca em xeque a disposição, o entendimento da Secretaria de Saúde do Estado, na pessoa do Dr. Cabeto, de que os critérios iriam mudar para a nomeação dos cargos executivos desses consórcios. Queria ser feita uma seleção com base em critérios altamente profissionalizados, técnicos, sem indicação política. Isso mostra claramente que o problema permanece e, mais ainda, que nesse caso de Itauá pode retomar outras questões em relação a outros consórcios. Lembrando que nós temos 22 deles no estado do Ceará. Tem inclusive investigações do Ministério, do Tribunal de Contas do Estado, em pelo menos 3 deles, com denúncias de desvio de verbas, de má aplicação de recursos. Então, é uma questão extremamente delicada para se principalmente bater num consórcio que tem uma função muito boa, muito específica e que está tendo a sua função, eu diria, principal desviada por conta dos interesses políticos. São 7 horas e 27 minutos. Lembrar que essa sua análise e as informações aqui veiculadas com a participação do nosso correspondente Alverne Lacerda foram feitas com base em documentos oficiais da Escola Pública do Estado do Ceará em relação a essa seleção, a esse processo de seleção
para cargos do Consórcio Regional de Saúde dos Inhamuns.